já ouviu falar no complexo de Walter Mitty? Pois é, esse termo surgiu no conto A Vida Secreta de Walter Mitty, lançado em 1939 por James Thurber. É um conto que descreve pessoas que criam histórias fantásticas e heróicas para fugir da realidade. Isso foi explorado no cinema, nas adaptações de 1947 por Danny Kaye e mais recentemente em um ótimo filme de 2013 com Ben Stiller. E nelas vemos ali, o grande herói no centro, Walter Mitty, imaginando aventuras para impressionar pessoas e sempre se colocando no centro como protagonista dessas histórias, mas tudo não passa de imaginação. E por que é que eu tô falando disso num vídeo sobre o grande dragão branco, Você deve estar se perguntando. Porque a gente tem que falar de Frank Dux, que é a inspiração para esse filme e que desenvolveu esse complexo de Walter Mitty. Afinal, ele inventou um monte de histórias grandiosas sobre si mesmo e sempre se colocando no centro. Frank Dux dizia ter sido um herói da guerra do Vietnã, condecorado com medalhas de honra. Dizia ter sido treinado na arte do ninjutsu por um mentor chamado Tiger Tanaka, que depois foi descoberto ser um personagem dos livros de James Bond. Um personagem fictício, não existiu nenhum Tanaka. Frank também afirmava ter sido o primeiro ocidental a participar do torneio lendário Kumite. Tudo não passava de grandes mentiras. Na realidade, pessoas foram buscar registros oficiais militares do governo e encontraram a verdade sobre Frank Dux. Ele nunca foi enviado para o exterior enquanto fazia parte da equipe de fuzileiros navais. Ele era, na verdade, um dos eletricistas ali naqueles acampamentos. Ele subia em postes para instalar fios de comunicação. Nunca foi enviado ao exterior, ao Vietnã, nunca participou da guerra. E ele é tão louco que ele divulgou por muito tempo fotos dele segurando um troféu do comitê para dizer que ele realmente participou da competição. Mas também foram atrás disso e encontraram até o recibo de pagamento que ele fez em uma loja onde ele comprou o troféu, encomendou o troféu para si mesmo, mandou fazer, depois ele tirou foto para dizer que ele participou do comitê. Mas o que aconteceu, foi que ele juntou ao longo do tempo muitas mentiras sobre si mesmo, criou um mito sobre si mesmo, de que ele foi um herói de guerra, de que ele participou de um comitê lá no Oriente, de que ele era treinado na arte do ninjutsu, juntou tudo isso ali num livro e enviou para um roteirista conhecido por fazer roteiros de artes marciais para o cinema, o roteirista Sheldon Lettich, que fez roteiros de filmes de artes marciais e do cinema de ação que nos marcaram, que estava buscando o seu lugar ao sol também na época, mas teve obras muito boas ali na sua carreira como roteirista. Sheldon então leu esse livro, e marcava ali reuniões com Frank Dux e rapidamente chegou à conclusão que tudo aquilo ali que ele contava no livro era mentira, até porque as aventuras que ele dizia que viveu no Vietnã não batia com a idade que ele teria na época de guerra. Ele teria feito aquilo quando era adolescente. Era um livro cheio de histórias fantasiosas e heróicas sobre si mesmo. O Sheldon entendeu isso rapidamente, mas quis participar da brincadeira, sabe? E acabou fazendo a ponte para que esse roteiro chegasse à Canon, que era aquela produtora que fez grandes filmes de ação dos anos 80. E o que acontece é que Frank Dux, assim como todos, entusiastas das artes marciais, dos filmes de ação, assistiram Operação Dragão, aquele filme do Bruce Lee de 1973, um dos maiores clássicos do cinema de artes marciais. Para quem não lembra, o filme acompanha a trajetória de Lee, interpretado por Bruce Lee, um lutador de Kung Fu que é enviado como agente secreto para uma ilha. E nessa ilha acontece um torneio de artes
marciais que é organizado por um criminoso. Um filme que tem várias cenas memoráveis, como aquele confronto no Salão dos Espelhos, ajudou a consolidar Bruce Lee como um ícone global, e Frank Dux, como muitos jovens da época, foi influenciado por esse fenômeno cultural e acabou criando uma história sobre si baseado nisso. E olha que loucura, ele conseguiu assinar um contrato com a Canon, assim como o roteirista Sheldon, para receber por estar cedendo a sua história real, sendo que era uma história totalmente mentirosa. Vocês vão lembrar, inclusive, lá no final do filme, que aparecem aquelas informações, né, típicos de filmes cinebiográficos, né? Frank Dux, entre 1975 e 1980, disputou mais de 300 lutas e terminou o comitê invicto, conseguiu assim o recorde de lutas vencidas, conseguiu também recorde dos nocautes, o soco mais rápido, os chutes mais rápidos. Tudo isso mentira atrás de mentira. Naquela época a Canon estava fazendo muito sucesso com os filmes de ação, de artes marciais, filmes de ninja. Chuck Norris estava no auge, era o queridinho da Canon, e foi nessa época então que chegou Bloodsport, em português Esporte Sangrento. Veja só você, o Grande Dragão Branco se chama no título original Bloodsport, que traduzindo para o português fica Esporte Sangrento, que é também um filme de ação, lançado depois com Mark Dacascos. Fica aí então essa curiosidade. Mas chegou a vez, né, do Grande Dragão Branco, um filme que já tinha um nome imponente, né, Bloodsport, tinha também o diferencial de ser baseado em uma história real, entre muitas aspas, então a Canon se interessou. Então já tinha nome, era baseado em fatos reais, faltava agora ir pro elenco, né, escolher um ator principal, faltava aquela estrela, né, e foi aí que Jean-Claude Van Damme entrou em cena. Antes de O Grande Dragão Branco, Van Damme já tinha estrelado alguns papéis menores, já tinha feito uma ponta lá no Braddock com Chuck Norris, fez também o filme Retroceder Nunca, Render-se Jamais, em que ele é a melhor parte do filme, e já tinha feito também uma pequeníssima ponta lá naquele filme Break Dance de 1984, poucos vão lembrar, mas dá uma olhada aí nessa cena onde ele aparece lá no fundo. E aí em 1988, já no fim daquela década, né, surge então o Grande Dragão Branco. Reza a lenda que alguns anos antes do filme, né, Van Damme estava visitando escritórios de estúdios por tudo que é lado, se oferecendo, dizendo que seria uma grande estrela, que tinha o objetivo de se tornar um grande astro do cinema, e na hora ali das reuniões ele dava inclusive um dos seus chutes giratórios famosos para tentar impressionar os produtores. Ele ia visitando os festivais, inclusive o Festival de Cannes, e numa dessa ele impressionou um homem chamado Menahem Golan, simplesmente o chefe da Canon, que viu o potencial nele e falou: garoto, passa lá no meu escritório amanhã. Van Damme não hesitou, no dia seguinte estava lá e recebeu o roteiro de O Grande Dragão Branco, e o resto foi história. Então agora já tinham um ator, já tinham a estrela principal do filme, faltava o diretor. Então coube a Neil Arnold essa missão, que já tinha sido assistente de filmes clássicos do cinema como O Poderoso Chefão, mas a missão não foi fácil não. A real é que o primeiro corte do filme, né, a primeira versão finalizada, foi um desastre. O editor da época do filme, né, Cole Cress, não tinha essa habilidade, né, para editar um filme com cortes rápidos, um filme de ação com muitos movimentos rápidos. Ele não estava acostumado com isso, então o filme acabou ficando lento, arrastado, acabou ficando um verdadeiro desastre. Nem trilha sonora ele colocou no filme, e olha que a trilha sonora, né, a soundtrack desse filme ainda é muito memorável. E aí o Menahem, né, que é o dono da Canon, o produtor, achou que o filme ia ser um desastre, ficou envergonhado, pensou até que a culpa era do Van Damme, chegou a citar outros nomes, sugerir outros atores. O nome de Chuck Norris foi citado, mas ele era muito velho para aquela história, né? Ele já tinha acho que 40 ou 50 anos e precisava-se para essa história alguém ali na faixa dos 20, 30 anos, que era o que Van Damme tinha, né? Chegaram a citar Michael Dudikoff, que também era muito famoso na época por fazer aqueles filmes do guerreiro americano, mas o Michael Dudikoff não era um artista marcial, né? Ele não tinha essas habilidades
habilidades, então rapidamente foi descartado. Quando o projeto parecia então fadado ao fracasso, chegou um novo editor e mudou a cara do filme. Michael J. Dutty trouxe trilha sonora, trouxe o ritmo, a energia que o filme precisava, aquela que a gente conhece hoje, e deixou o filme muito melhor. Mas ainda assim a Canon estava receosa sobre o que seria esse filme, né? Aquela primeira versão deixou uma impressão muito negativa. Então eles pensaram em lançar primeiro em VHS, não lançar no cinema. Fizeram ali apenas umas 25, 30 cópias e distribuíram ali só na costa oeste dos Estados Unidos, ali por Califórnia, Washington, ali pelo Oregon. Decidiram fazer um teste, né? Edições limitadas para ver como seria, né? Como o público reagiria. Para surpresa de todo mundo, foi um arregaço, um sucesso, né? Afinal, o povo olhava pro título Bloodsport, né? Ou Grande Dragão Branco aqui no Brasil. O título levava ele pra capa, e na capa você via Jean-Claude Van Damme com um texto dizendo que era baseado em uma história real. Mesmo não sendo, é chamativo, né? E o filme então foi um sucesso ali no vídeo, né? No VHS. As fitas cassetes estavam começando a entrar no auge mesmo, né? Em 84 com o Exterminador do Futuro, uns sucessos da HBO. Foi no momento certo ali que o Grande Dragão Branco começou a se popularizar, então a Canon decidiu lançar no cinema. Acabou sendo a maior bilheteria da Canon naquele ano. E não estamos falando aqui de valores enormes, mas se trata dos anos 80. E o filme acabou sendo lucrativo para a Canon, né? Foi gasto cerca de $1,5 milhão para produzir o filme e a receita foi de 65 milhões de dólares, algo muito bom para a Canon naquela época. E esse filme marcou o início da ascensão de Jean-Claude Van Damme como estrela, né, no cinema de ação. Com o estilo dele que é único e com o carisma dele também. Uma grande mentira mudou a vida de uma outra pessoa, né? Que doideira. Mas mesmo com toda essa controvérsia em torno das alegações feitas por Frank Dux, o filme se tornou um clássico e é um dos mais queridos, né, pelos entusiastas do cinema de ação. É um dos melhores filmes do Van Damme. Tem um enredo simples, mas é bem eficaz, lutas memoráveis, cenas marcantes e inesquecíveis, uma boa trilha sonora, uma boa dose de drama e faz a gente comprar aquela ideia, gostar do personagem, se emocionar, se empolgar com ele, torcer pra ele. É um filme que jamais esqueceremos. Tem um grande vilão interpretado pelo Bolo Yeung, qual eu tinha até medo quando eu assistia lá na sessão da tarde na infância. De fato, um filme que marcou o cinema de ação. Essa foi a história por trás de O Grande Dragão Branco. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal para não perder as próximas curiosidades que eu vou trazer por aí de outros filmes. Até o próximo vídeo.